E se eu te falasse pra não confiar nos booktubers? Ah, esse povo, ó... Não pode confiar não. Claro que é uma grande brincadeira, é só pra fazer esse título mais bombástico, sensacionalista, mas a ideia do vídeo é semelhante ao título, mas não necessariamente pra levar desse jeito literal. É sobre a opinião dos outros, o quanto de importância a gente dá e o quanto de importância a gente acaba, de quanto de verdade a gente acaba introjetando na opinião alheia. Então claro que a gente vai falar sobre literatura, mas a gente pode pegar isso pra qualquer assunto da nossa vida. A opinião que o outro tem sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre assuntos tabus da sociedade, o quanto o olhar do outro nos influencia. Então a gente vai trazer isso pra literatura de forma bem descontraída, gente, pelo amor de Deus, nada, não me leve muito a sério, hein? Não ligue muito pra minha opinião, mas vamos conversar. E quando eu faço esses vídeos do Vlogando, eu sempre repito isso, o assunto continua aqui embaixo, hein? O vídeo não termina quando ele acaba. E como eu vou trazer um pouco da minha realidade para contextualizar o assunto. Eu passei muito tempo ouvindo da minha avó, desde muito jovem, que Machado de Assis era um chato, a verdadeira aversão a Machado. Então eu sempre ouvi que Machado de Assis era um chato. Era uma leitura arrastada, muito detalhista, um escritor que eu deveria passar longe, mesmo tendo uma grande importância. Ela nunca negligenciou isso, a importância do Machado para a literatura. Mas que era horrível, Machado de Assis, eu não consegui terminar nenhum livro do Machado. Helena pra mim, meu filho, Helena era um horror. E aí, o que isso aconteceu? Eu tinha lido alguma linha de Machado de Assis? Não. Mas eu introjetei essa realidade e acabei criando uma versão Machado de Assis. Um desinteresse absurdo por um escritor nosso, extremamente reconhecido, mas que isso acabou sendo uma realidade. Então, no ano passado, a digníssima, querida, maravilhosa Rita Araújo fez o projeto Lendo Machado de Assis, ou então mais conhecido como o Projeto Machadão. E como a Rita é muito carismática e convence a gente a não falar, né? Ela tem essa coisa magnética que nos chama. Eu resolvi arriscar. Eu falei, tá, chegou a hora de conhecer quem é Machado. E o que aconteceu? Que eu me apaixonei pelo escritor. Eu não achei nada do que minha avó falava. Nada. Não é chato, não é detalhista. Eu achei justamente o contrário. Poético, crítico, às vezes brinca com a hipocrisia, com o cinismo. Extremamente atual e nosso. Sabe? Patrimônio nosso, orgulho nacional. E isso foi muito bom e libertador. Porque eu percebi que a opinião era dela. Ela está errada? Acho que não. Foi a vivência dela, foi a experiência dela. E é isso que eu quero dizer. A vivência do outro é sempre genuína. É sempre importante, tem que ser levada em consideração. Não pode ser desconsiderada, mesmo quando a nossa é oposta e diferente. Mas é isso que eu quero dizer. A opinião do outro é do outro. A gente precisa ter a nossa. Aí como a gente traz pra realidade do YouTube? Eu quando faço os vídeos no canal, eu sempre enalteço muitos livros quando eu gosto, valorizo, recomendo, mas eu sempre deixo claro que é a minha opinião, foi a minha experiência de leitura e de vida com aquele livro. Talvez pra vocês não aconteça. Muitas vezes tem alguns booktubers que a gente tem opinião muito parecida, muito próxima, tipo, tudo que ele fala eu vou lá e sei que é bom. Tá, mas isso existe. Eu também tenho alguns booktubers que é batata. Mas a gente ainda assim tem que tomar cuidado, introjetar realmente essa opinião que não é nossa. E essa vivência que não é nossa. A gente só pode dizer que algo é bom e que valeu a pena e que é recomendado se a gente for lá e ver qual é do livro, né? Se a gente for lá e vivenciar aquela experiência da literatura. Então muitas vezes também algum livro não funciona bem comigo. E foi o caso de Milan Kundera. É um livro que eu ouvi a opinião dos outros. Muita gente enaltece esse livro. Tem Terra Sonâmbula como um dos livros preferidos do Miyakoto, ou até da vida. E eu peguei opiniões de pessoas que eu valorizo e que eu tenho como muito próximas minhas. E aí eu fui lá ler Miyakoto bem empolgado. E o que aconteceu? Ai, Miyakoto, me deu um trabalho. Eu só não abandonei esse livro porque tinha um personagem infantil.
Normalmente personagens de crianças, eu tenho um interesse, eu acho um olhar muito peculiar, vivo, otimista, acho que conversa muito com o adulto, nos ensina muito, sabe? Quando a gente amadurece, a gente meio que se afasta com esse olhar mais ingênuo, mais rico mesmo. O olhar da criança é um olhar muito bonito. E de descoberta, de curiosidade. E eu acho que isso me fez segurar um pouco, porque se não fosse isso, gente... Eu não gostei dos personagens, eu não gostei do contexto, eu não gostei do linguajar, eu não gostei da escrita, eu não gostei do realismo fantástico. Eu não gostei do livro. Isso ano passado não aconteceu, não teve nenhum livro que eu li e eu não tinha gostado mesmo. Tipo, nossa, esse livro eu não gostei. E esse ano já teve. Miyakoto com Terra Sonora foi um livro que não funcionou. E aí é perigoso a gente falar sobre isso. Eu sempre tomo muito cuidado em falar sobre isso. Porque eu não quero que você se afaste de Miyakoto nem de Terra Sonâmbula. Porque foi a minha experiência. A sua pode ser, como de muita gente foi, maravilhosa, incrível. Então eu sempre tomo esse cuidado de dizer por que eu não gostei e deixar claro que é a minha experiência com a leitura. Foi o meu olhar. Talvez foi só aquele momento da minha vida. Talvez passe 1 ano, 2 anos, até 1 mês, eu revisite aquela obra e tenha uma opinião diferente. Porque a nossa opinião também muda. O nosso olhar, a nossa predisposição para aquela obra também varia. De acordo com o nosso sentimento, nosso momento mesmo. Tudo na nossa vida tem momento. Então talvez isso também é muito variante. Então isso é uma preocupação que eu tenho. E é esse pensamento que eu quero trazer pra gente hoje. Da opinião do outro, do olhar do outro. É importante, a gente não consegue viver sem o olhar do outro. É muito gostoso porque gera o debate, gera grandes discussões saudáveis, gera empatia, né? Porque é muito gostoso quando a gente encontra alguém que tem uma opinião parecida com a gente. Mas a gente não pode esquecer que a opinião do outro é sempre do outro. Então a crítica, inclusive sobre nós, opiniões negativas, é do outro. É a vivência do outro, é o olhar do outro, é o que ele passou. Né? A gente não chega aqui do zero. A gente não chegou aqui do zero, a gente não é uma página em branco. A gente veio escrevendo nossa história de vida há muito tempo. Então isso a gente não consegue fugir disso nunca. Então sempre que a gente está lendo um livro, a gente traz todos os leitores que a gente já leu, todos os escritores que a gente já leu, todas as obras que a gente já leu. Então a gente acaba fazendo comparação, a gente acaba trazendo opiniões dos outros sobre aquela obra. É inevitável. Mas é um exercício a se praticar. Saber fazer esse afastamento do outro e da gente. E como é importante a gente ter opiniões próprias. Trabalhar a nossa opinião própria, o nosso senso crítico. E isso no YouTube, fazer vídeos, né, comentando, vídeos opinativos, me ajudou muito nisso. De retificar, de pontuar as minhas opiniões, os meus achismos, os meus gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto. E é isso, esse é o debate de hoje. Não deixe de comentar aqui embaixo se você já aconteceu isso alguma vez com você, se você acabou já introjetando uma opinião que não era necessariamente sua, que você ouviu falar e acabou achando que fazia sentido por algum motivo, que a pessoa tinha bagagem pra falar aquilo. E aí você acaba introjetando. Não deixe de comentar, se você concorda, se você não concorda. Se você não está inscrito, seja muito bem-vindo à família Pokébox, se inscreva aqui no canal, comente, curta. E é isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau. Nos últimos 2 meses, eu resolvi sair da minha zona de conforto. Então eu me arrisquei em novos gêneros, em novos temas. E depois da vinheta eu vou voltar pra contar pra você como eu me saí.